Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do vídeo de hoje é o batismo de crianças. Uma questão muito disputada entre católicos e protestantes. O protestantismo, durante a reforma do século XVI, inventou que o batismo não pode ser ministrado às crianças. Esta novidade foi introduzida pelos anabatistas. Note que os primeiros protestantes luteranos, presbiterianos, calvinistas e anglicanos guardam até hoje o batismo de crianças. A Sagrada Escritura cita vários exemplos de pagãos que professaram a fé cristã e que foram batizados, entre aspas, com toda a sua família, abro aspas. A palavra casa, domus, em latim, oikos, em grego, designava o chefe de família, com todos os seus domésticos, inclusive as crianças. No Evangelho lemos que, abro aspas, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38, 39. Tem mais, abro aspas. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 14, 15. Abro aspas. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões. Então, logo foi batizado ele e todos os seus. Atos 16, 33. Fecho aspas, abro nova aspas. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouviam-no. Creram e foram batizados. Atos 18, 8. Ainda, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. 1 Coríntios 1 a 16. Os protestantes costumam argumentar dizendo que Jesus foi apresentado ao templo, no templo, quando criança e somente foi batizado na idade adulta. E por isso eles apresentam as suas crianças ao altar e batizam somente os adultos. Só que este se esquece que o batismo faz parte do ministério de Jesus, que se iniciou com 30 anos. Estamos falando do batismo cristão aqui. Como Jesus poderia ser batizado quando criança, se ainda o seu ministério nem havia iniciado? Os ritos da lei mosaica só deveriam deixar de valer após a ressurreição de Cristo, conforme lemos em Mateus 26, 61. Por isso Jesus foi apresentado no templo quando criança, pois a lei mosaica ainda valia, e o batismo cristão, obviamente, ainda não. A circuncisão, que era o sinal da iniciação do judeu na vida religiosa, era realizado também nas crianças. A circuncisão, sinal da antiga aliança, foi substituída pelo batismo, sinal da nova aliança. Desta forma, o batismo também pode ser ministrado às crianças, porque é a lei antiga aperfeiçoada. Abro aspas. Nele também foste circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, nos despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Carta aos Colossenses 2, 11 e 12. Através do batismo, o Espírito Santo nos dá um novo renascimento, nos regenerando. Por isso, as crianças também devem ser batizadas, pois já nascem pecadores.
Afinal, todos pecaram em razão do pecado de Adão, inclusive as crianças. Como lemos lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lemos o seguinte em Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E no Salmo 51:5 nós lemos, certamente iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Outro argumento protestante é que as crianças não podem crer e que o batismo deve ser um ato consciente de quem está sendo batizado. Como já dissemos, o batismo regenera o homem. Por acaso, se um filho de um protestante estiver doente, ele vai esperar que o seu filho cresça para lhe dar uma vacina? Bem, todo bom pai daria logo essa vacina, mesmo acontece com o batismo. O problema é que o protestantismo mais tardio, pentecostal, não crê na regeneração batismal. O batismo para eles é uma mera confissão pública de fé. Mas, de qualquer forma, vamos mostrar na Escritura que as crianças também podem crer. Abro aspas. E quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Marcos 9:42, palavra de Jesus isso daí. Mais uma vez no Evangelho, abro aspas. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exaltou ela em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Lemos isso em Lucas 1:41-44. Ainda temos mais. Abro aspas. Contudo, tu me tiraste do ventre, tu me preservaste. Estando eu ainda aos seios de minha mãe, sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Salmo 22, 9 e 10. Bem, vimos lá em Romanos que o apóstolo Paulo faz uma relação entre a circuncisão e o batismo. Se a circuncisão poderia ser ministrado às crianças, o batismo, que é o sinal da nova aliança, também pode ser ministrado às crianças. Mas qual era a prática da igreja antiga sobre isso? O que os primeiros cristãos que receberam o evangelho da boca dos próprios apóstolos falaram sobre isso? Qual era a sua prática de fé? Então, eu colhi aqui alguns testemunhos primitivos dessa obra fantástica do meu amigo Carlos Nabeto. Está aqui, A Fé Cristã Primitiva. Essa é uma edição padrão, tá bom? É dessa aqui que eu vou extrair alguns testemunhos primitivos sobre a possibilidade de se ministrar o batismo também às crianças. Vamos lá. Aqui na página 351 desta edição, da edição padrão, ele também tem uma edição master, que é bem maior. Vou aproveitar e vou mostrar que eu tenho ela aqui. Que é essa daqui, ó. Ó, que obra fantástica, ó. Maravilhosa, né? Tá aqui. Essa aqui é a edição master, tá? Mas para facilitar aqui o manuseio, no vídeo eu escolhi extrair alguns testemunhos aqui da edição padrão, a edição standard, que é essa daqui, tá? Então, lá na página 351 da obra,
ele traz os testemunhos primitivos sobre a possibilidade, sobre a prática dos primeiros cristãos de ministrar o batismo também às crianças. Então, lemos lá, o primeiro testemunho é de Justino Marte, que é do II século. Fala aqui o seguinte: e muitos homens e mulheres que são discípulos do Senhor, desde a infância permanecem puros, e já com a idade de 60 ou 70 anos. Apologia, na sua obra Apologia, capítulo 15, verso 6. Irineu de Leão, também do século II, dá testemunho sobre o batismo de crianças, na sua obra Contra as Heresias. Irineu de Leão foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João. Então veja aí a proximidade de Irineu com os apóstolos. Então lá na sua obra Contra as Heresias ele fala o seguinte: Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Então, mais um testemunho primitivo do batismo de crianças. Ainda no século II, Hipólito de Roma diz o seguinte: batizar-se-ão em primeiro lugar as crianças. Todas aquelas que podem falar por si mesmas, que falem. Quanto às crianças que não podem falar por si, os pais ou alguém da sua família podem falar por elas. Na sua obra Tradição Apostólica. Olha aqui, claríssimo, dizendo que as crianças que não poderiam falar, quer dizer, muito bebezinhas, que os pais falassem por elas. Cipriano de Cartago fala aqui o seguinte: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Está lá na sua carta a Fido. As crianças devem ser batizadas já a partir do 2º ou 3º dia após o nascimento. São Cipriano fala isso na sua Epístola 64. Nosso concílio concluiu que ninguém, inclusive as crianças recém-nascidos, deve ser separado por nossa parte do batismo e da graça de Deus, que é misericordioso e amável a todos. Também na Epístola 64, de São Cipriano. Orígenes de Alexandria nos diz o seguinte: por causa do pecado original, a Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Com efeito, os apóstolos a quem haviam sido confiados os segredos divinos sabiam que todo homem tem nele, pelo fato de seu nascimento, a mancha do pecado, e a água e o Espírito devem lavar. Comentário à Epístola aos Romanos. Então, no seu comentário à Epístola aos Romanos, Orígenes de Alexandria fala esse comentário. Notem que aqui, que ele não só reafirma a doutrina católica do batismo de crianças, como reafirma também o poder regenerativo do batismo. Que o batismo não é somente um ato público. Lá no batismo, a ação da graça de Deus nos regenerando do pecado original. O Papa Cirício I de Roma também fala o seguinte: queremos que as crianças que ainda não foram sejam socorridas com a água do batismo com toda a pressa. Epístola a Imélio. São João Crisóstomo foi um grande padre da igreja. Olha o que ele fala aqui: batizamos as crianças apesar de não terem pecado consciente, que ele se refere aqui. A criança não peca conscientemente, para que lhe seja acrescentada a santificação, a justiça, a filiação, a herança, a qualidade de irmãos e membros de Cristo, para que venham a ser morada do Espírito Santo.
né? Então ele fala aqui que batiza, que era o costume dos antigos batizar as crianças, apesar delas não pecarem conscientemente. Então, São João Crisóstomo fala isso nas suas catequeses batismais. E temos aqui também o cânon 2 do Concílio Regional de Cartago, que é da África, o concílio do século IV, concílio africano, concílio regional, ali, fala o seguinte: também os mais pequeninos que não tenham ainda podido cometer pessoalmente algum pecado, são verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que, mediante a regeneração, seja purificado aquilo que eles têm de nascença. Que coisa incrível, né? Então, aqui também notem que nesse concílio, no cânon 2, trata também não só que o batismo deve ser ministrado às crianças, como também trata do caráter regenerativo do batismo, que não é o tema do nosso vídeo. Poderemos fazer um outro vídeo tratando só da questão regenerativa do batismo. E há outros testemunhos aqui muito interessantes. Então, está aqui. Provamos pela Sagrada Escritura e pelo testemunho primitivo dos primeiros cristãos, que sempre foi uma prática apostólica, o batismo de crianças. Amém.